Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AltV ao vivo, AltV é a TV da internet. Estamos também pelas redes sociais, as imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Até a 1 da tarde, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vou apresentar a partir de agora os nossos convidados de hoje para análise e debate dos assuntos propostos por aqui. Doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de Justiça no Recife. Ela é coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco e é membro auxiliar do Conselho Nacional e da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Tudo bem, promotora Bianca? Mais uma vez com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos que participam do programa. Bom dia, Mauro. Muito obrigada novamente pela participação. Bom dia a todos que nos escutam, né? Aqui a gente está na abertura do verão, tradicionalmente depois do 7 de setembro. Eu queria cumprimentar também as pessoas que estão participando hoje, autoridades. Hoje o grupo está bem estrelado, né? A doutora Esther Flecha, a professora Rita Biazon, o doutor Gonzalo, que eu já tive o prazer de participar de outros programas com ele. Estamos aqui para ter um debate hoje muito bom, de alto nível. Muito obrigada, Mauro. Promotora, um bom verão aí para vocês no Nordeste, aí no Recife. Aqui ainda é inverno. Hoje está melhor, tem 24 graus agora aqui em São Paulo, mas os últimos dias foram bem complicados aqui em razão do frio. Mas vamos aqui com a sequência das apresentações. Doutora Esther Flecha, advogada, referência em compliance, mestre em Direito pela Universidade de Michigan, pesquisadora do Instituto Max Planck, na Alemanha, e doutora em Direito aqui pela Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutora Esther? Bem-vinda. Bom dia, Mauro. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com essa companhia ilustre aqui, doutora Bianca, doutor Gonzalo, doutora Rita, e sob a sua coordenação. Mauro, bom dia a todos que nos ouvem. Seguindo aqui, com a apresentação também da professora doutora Rita Biazon, co-organizadora do livro 200 anos de independência do Brasil, das margens do Ipiranga à margem da sociedade. Tudo bem, professora? Bem-vinda. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os participantes, doutor Gonzalo, doutora Esther, doutora Bianca. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. E o doutor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, idealizador do SUS e da Anvisa, também com a gente nessa bancada de hoje. Bem-vindo, professor, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia aos nossos espectadores aí. Bom dia à doutora Bianca, à doutora Rita, à doutora Esther. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos enriquecer esse horário de almoço com esse debate que virá aí. Vamos lá, o nosso assunto agora é o seguinte: sob um clima ao mesmo tempo tenso e festivo, o Brasil comemorou ontem os 200 anos de sua independência, com direito a desfiles cívico-militares, reinauguração de museu, Ipiranga aqui em São Paulo, e até a presença física do coração de Dom Pedro I. A data serviu também para o lançamento do livro 200 anos de independência do Brasil, das margens do Ipiranga à margem da sociedade, que contou com um evento e debate aqui em São Paulo. Muito bem, gente, essa obra foi organizada pela professora Rita Biazon, que está aqui com a gente, também pelo procurador Roberto Liviano, faz um retrospecto de diversas áreas do conhecimento humano pelas mãos de diversos especialistas
Tem o texto de apresentação do presidente da Academia Paulista de Letras, doutor José Renato Nalini, foi secretário da Educação aqui em São Paulo, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Professora Rita Biazon, que é uma das coordenadoras ou uma das organizadoras da obra, como é que foi compilar todos esses autores, todos esses textos sobre diversas áreas do conhecimento humano, professor? Olha, foi um desafio, porque nós havíamos traçado 20 temas para tentar entender o Brasil, né, nos últimos 200 anos, e creio que nós dois, tanto eu quanto o Roberto, fomos afortunados de encontrar autores que aceitassem esse desafio, né, porque você redigir um texto onde você tem que dar conta, desde independência até 2022, é um exercício de reflexão muito denso, né? Você tentar ver o que o Brasil conseguiu, quais são os pontos de vulnerabilidade em cada uma das áreas. O doutor Gonçalo está aqui na área de saúde, educação, a própria Bianca com conquistas femininas, o que foi feito. Então, o exercício nosso era de estabelecer o tema e o recorte, e os autores terem que se debruçar sobre os seus respectivos campos de pesquisa, né, e fazer uma reflexão do que é esse Brasil, né, do que nós construímos em 200 anos, que não é muito fácil, porque muitas vezes nós nos deixamos levar apenas por aquilo que falta, né? Então, nós temos uma perspectiva, muitas vezes, muito negativa. E os autores fizeram de forma brilhante uma análise muito, não positiva, mas uma análise muito construtiva do que conseguimos e do que falta, né? Isso eu acho que é fundamental. Então, nós fomos realmente afortunados. Então, vamos lá, vamos ouvir cada um. O professor Gonzalo Vecina Neto, que tem a sua participação no livro. Como é que foi esse exercício, professor, de apontar, como destacou a professora Rita, né? Essa tendência que a gente tem de apontar aquilo que falta, né? Olhar e fazer a crítica, evidentemente. É interessante a gente, quando fala de saúde, né? A gente sempre pensa em cura, salvação, a gente pensa nessas coisas muito positivas. E a medicina, ela é cura do ponto de vista histórico há bem pouco tempo. Para te ter uma ideia, até 1930, a saúde no Brasil ficava no Ministério da Justiça. Era um departamento do Ministério da Justiça. Então, na verdade, o que nós tínhamos é um pedaço da saúde pública que existe até hoje, que é o pedaço polícia sanitária. Então, esse pedaço é que ficava no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça. Não é à toa que a revolta da vacina, a forma de enfrentar as grandes pandemias no início do século XX, no final do século XIX, que era aquela questão da peste bubônica, da malária, da varíola, da febre amarela, né? Era um problema de polícia e não um problema de saúde. Isso foi... Nós vamos começar a mudar isso a partir da década de 30, né? Quando começam a nascer as primeiras instituições voltadas para assistência médica propriamente dita. E isso evolui, e essa mais ou menos essa história que a gente conta, isso evolui até o aparecimento aí da moderna medicina, né? Então, a Segunda Grande Guerra Mundial foi explosiva do ponto de vista de tecnologia, que começou a aparecer para assistência à saúde. O sistema ABO-RH é uma descoberta da Segunda Grande Guerra Mundial. A explosão de vacinas, antibióticos, novas técnicas cirúrgicas, né? E aí nasce uma nova medicina. E o capítulo que eu escrevi no livro foi uma combinação interessante, foi uma discussão com o Roberto Liviano, que a gente resolveu dar o nome do médico
da família ao médico de família, porque a medicina era isso, né? Era uma medicina privada para pessoas que tinham recursos. Certo. E hoje nós temos uma medicina pública para toda a população. A gente conta um pouco essa evolução, que não foi fácil, e os problemas que nós temos hoje para conseguir ser um instrumento de criação de igualdade no nosso país. Foi uma boa experiência. Promotora Bianca, o que temos no seu capítulo no livro em relação a essa terrível problemática da violência contra a mulher? Mauro, a professora falou aí da dificuldade que os autores tiveram em levar, né, fazer essa retrospectiva. Para mim foi difícil, mas foi um presente, né, porque eu fiz uma imersão aí no contexto do que eram as mulheres na época da independência, né? Qual é o contexto da mulher ali em 1822, até a primeira Constituição, a Constituição Imperial em 1824. Então, eu tentei voltar ali, tentar localizar a mulher dentro daquele contexto de invisibilidade, né? Então, o que a gente percebe muito é que realmente a gente tem uma evolução nessa pauta, mas que ainda falta muito, porque o feminismo hoje ele saiu da esfera só do bem-estar, que é me trate melhor, né? Me dê um espaço, me trate melhor, não me bata, da mulher hoje como protagonismo social, como ativo social, que efetivamente ela vem e se coloca. Mas, assim, é muito interessante ver a questão da escolaridade, o ponto de partida, que eu digo sempre, muitas vezes a gente pensa, mas a mulher faz tudo hoje, a mulher pode ser tudo, aí no caso da gente, Ministério Público, a mulher pode ser corregedora, pode ser procuradora-geral, pode ser conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, pode ser, mas é um recorte muito raso. Se você for levar isso para trás, né, a gente vê que o nosso ponto de partida foi muito diferente. Então, a independência foi a independência dos homens, né? As mulheres não foram independentes naquele contexto de 1822. Foi uma independência masculina, mais masculina, que estava muito imbuído sobre a questão dos movimentos libertários da Revolução Francesa e que eram machistas, misóginos, que o homem que estava colocado ali, a mulher não, a mulher era considerada incapaz, né? E esse recorte de 1822 até a Constituição de 1824, ele é muito visível, né? Direito político da mulher, a mulher nem que se cogitava, não existia uma proibição legal, por exemplo, ao direito da mulher de votar, não existia, mas era tão óbvio que a mulher não votava que ela nem precisava constar que ela não tinha direito político. Naturalmente, ela não estava ali, porque eles partem do pressuposto de que só teria direito os cidadãos ativos e a mulher é considerada uma cidadã inativa naquele contexto, e a gente sabe que não é, que na prática não é. Mas, assim, todo o contexto histórico e toda a formação, a construção da sociedade brasileira é muito pelas mãos dos homens, pela visão masculina, são referenciados os homens, as decisões políticas são dos homens, e o próprio direito das mulheres foi construída pelas decisões dos homens, mas não sem uma pressão dos movimentos femininos, porque não existe nada gracioso. Apesar de a gente ter saído em 1822 e a gente ter chegado em 2006, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, mas esse movimento, dentro dos congressos, dentro dos lugares de política, sendo masculinos, mas isso só foi realizado por causa de muita pressão feminina, por causa de muitos movimentos, por causa de muito sangue de mulheres que jorrou pelas ruas, não é? E que se conseguiu alguma coisa. E que hoje a gente ainda busca, a gente está muito diferente ainda, exatamente por causa desse ponto de partida. O direito de estudo da mulher não era previsto. Inicialmente, lá em 1822, a mulher só tinha direito às primeiras letras, né? Que era o ensino básico fundamental, porque considerava que a mulher tinha a capacidade, a inteligência limitada, e estava muito afeta a questão da maternidade dos filhos. Isso gera também um problema, eu acho que hoje que a gente sente mais, principalmente no século XX, muita rejeição pela maternidade. Eu sou muito militante ativista, e eu vejo que muitas mulheres hoje
geraram uma aversão contra isso, porque se concentrou muito em obrigar aquele lugar que era mulher post. Hoje ela diz assim, eu não quero estar não quero estar nesse lugar. Se for dessa condição, e a gente fala até, é o custo vai ser esse, eu vou ter que perder a minha vida para procriar, eu vou ter que perder minha vida para não estar na economia produtiva, mas sim na economia reprodutiva, então eu não quero esse custo. E a gente tem que balizar, né? Porque a gente sabe que a maternidade é uma maternidade e existe uma paternidade junto. Então, a gente percebe que houve uma evolução, mas a nossa diferença decorre do ponto de partida. Os homens partiram muito na frente, com escolaridade, com direito a curso superior, com a qualificação, com iniciação científica, com pesquisa. E aí, obviamente, que a mulher, quando chega numa vida adulta, ela não tem aquela qualificação necessária para entender os dos interesses das comunidades, né, como se fala. Então, mas foi uma viagem incrível, eu só tenho a agradecer. Doutora Esther Flesch, que também tem o seu capítulo no livro, 200 anos da independência do Brasil, das margens do Ipiranga à margem da sociedade. Nesse período, nesses 2 centenários, em que momento aparece a questão do compliance, da boa governança? Como é que isso está no seu capítulo, no seu livro, doutor? Mauro, obrigada. Eu queria parabenizar a doutora Rita, o doutor Roberto pela organização do livro, todos os autores, a doutora Bianca, o doutor Gonzalo, mas eu não tenho um capítulo no livro. Não? Não, mas eu vou comprar o livro, pelo que eu entendi, já está disponível na Amazon, e depois eu vou querer um autógrafo de cada um dos autores aqui presentes e demais, que for possível, porque certamente é um livro muito interessante. Eu fui convidada aqui hoje para falar, apesar de não ter um capítulo no livro, acho que... Mas vale a pergunta, não há o capítulo no livro, mas vale a pergunta. Nesses Isso, 200 anos... vale a pergunta, Sim. Falar um pouco de compliance, que é uma área que eu trabalho há muito tempo, né? Ainda quando não se falava a palavra compliance aqui no Brasil. Mas antes disso, se você me permitir, Mauro, eu queria agradecer a fala da doutora Bianca, eu como mulher e mãe e profissional, é muito importante ouvir tudo isso. E queria também agradecer a fala do doutor Gonzalo, e não só a fala, mas também todo o trabalho que o doutor Gonzalo tem feito pela saúde pública brasileira desde sempre, né? Muito importante e realmente tem que ser reconhecido e agradecido. Queria aproveitar essa oportunidade de estar aqui com vocês para falar isso e também expressar a solidariedade, né, às vítimas, às famílias das vítimas da Covid, mais de 680 mil pessoas. A gente está aqui hoje bem, todos nós aqui sorrindo e felizes, mas tem as famílias das vítimas que sofreram perdas e tem aí as vítimas ainda vivas com sequelas, né? Muitas vítimas com sequelas. Então, é muito duro e o doutor Gonzalo sempre faz um papel muito importante. Muito obrigada. Bom, Mauro, sobre compliance. Compliance é uma palavra que, obviamente, vem do inglês, né? E nem era falada aqui no Brasil quando eu comecei a trabalhar com isso. E ela agora faz parte do vocabulário, eu acho que isso já demonstra por si só a evolução, não é? Hoje as pessoas já têm consciência do que estamos falando quando se fala em compliance. É uma questão que se tornou mais popular, vamos dizer assim, quando houve a aplicação mais forte pelos Estados Unidos de uma lei americana que é conhecida pela sigla FCPA, né, que é o Foreign Corrupt Practices Act, que é uma lei anticorrupção americana que se aplica à corrupção no estrangeiro, a corrupção fora dos Estados Unidos. Essa lei já é antiga, do final dos anos 70, mas ela começou a ser aplicada mais fortemente no início dos anos 2000. E foi em 2003 que eu tive o meu primeiro caso aqui no Brasil, não é? Em que uma empresa estrangeira me pediu ajuda para ver o compliance com relação ao FCPA. Eu falei, puxa, mas isso é absolutamente americano. Não, não é. Eles queriam uma pessoa no Brasil para verificar o compliance da empresa brasileira com essa lei que tem efeitos extraterritoriais. E foi daí que começou, aqui no Brasil, a ter haver uma preocupação com o compliance, né, com o cumprimento de leis por parte das empresas. Quando a gente fala em compliance, a gente está falando de direito empresarial sempre, né? Mas, obviamente, com efeito para os indivíduos, porque uma empresa nada é se não houver os indivíduos que estão dentro dela ou que têm relações com ela. E nesse início da palavra compliance aqui no Brasil, se falava quase que como se fosse sinônimo de anticorrupção. Mas não é, né? O compliance vai além disso. Mas tratava-se no início, quando se falava em compliance de anticorrupção, mas existe o compliance concorrencial, por exemplo, né, que é muito importante também, o compliance das leis de lavagem de dinheiro também. Então, são temas
as empresas passaram a ter que se preocupar para que elas conseguissem mostrar uma postura proativa, uma postura de prevenção, uma postura de remediação, né? Então, com o compliance, as empresas passaram a ter que não só lidar com o problema de se defender, mas muito mais com a prevenção e a remediação. Eu acho que a experiência dos últimos anos, então a gente não está falando de nada desde a independência, né? Mas quando se fala em compliance é muito mais recente, a experiência mostra que não é o punitivismo que resolve, né? Existe um índice que é da Transparency International, uma organização não governamental que foi fundada em Berlim e que todos os anos ela faz uma avaliação e publica um índice de percepção da corrupção ao redor do mundo. E aí você pode ver os primeiros países quase sempre tidos como os menos corruptos, de acordo com esse índice, são quase sempre os mesmos, né? Dinamarca, Nova Zelândia, eles ficam lá se revezando no primeiro lugar e muitas vezes empatando no primeiro lugar. Quando você vai olhar, eu não trouxe aqui os dados, mas quando você vai olhar, não é necessariamente paralelo que esses países tenham a lei mais punitiva, né? Que eles tenham as maiores penas com relação à corrupção. Isso não é uma verdade. Então, não é a punição por si só que traz a efetividade do compliance. É algo muito mais complexo, né? Não tem o paralelo com penalidades, mas, obviamente, penalidades fazem parte, e tem que haver uma questão cultural. Então, compliance é cultura, é uma mudança de cultura, e isso vem, obviamente, com o tempo, e vem também com aquela pressão social, a pressão da própria sociedade e a pressão do mercado, né? Então, tudo isso junto, né? A punição pelo sistema, pelo Estado, a pressão da sociedade, a pressão dos seus colaboradores dentro da empresa para que não tenha que fazer parte de alguma coisa errada, tudo isso funciona como uma rede de motivações para que a empresa tenha uma cultura de compliance, né? Então, você pergunta se mudou. Sim, eu acho que já mudou, já evoluiu bastante, né? No passado nem se falava em compliance, hoje isso já faz parte do dia a dia das empresas, do dia a dia dos escritórios de advocacia, isso já faz parte da exigência do mercado, como eu disse, né? Então, para você escolher com quem você vai contratar ou quem você vai contratar, já se leva em consideração isso, mas ainda falta bastante coisa, né? Eu acho que ainda falta mudar de um compliance mais formal para alguma coisa de real substância, né? Então, deixa de ser aquele compliance de você falar check the box, tica todas as caixinhas, está feito? Não, não é isso, né? Tem que ter a substância mesmo. E eu acho que falta também as empresas considerarem no seu compliance, além do que eu falei, todo mundo pensa em anticorrupção, hoje já se expandiu para lavagem de dinheiro, para questões dessa natureza, anticoncorrencial, etc. Falta pensar também no compliance de temas gravíssimos, como, por exemplo, discriminação dentro da empresa, racismo dentro da empresa, a questão ambiental, não é? Então, eu não quero contratar uma empresa que pratique, por exemplo, corrupção, mas eu também não quero contratar uma empresa que pratique racismo, né? Então, esses temas são relevantíssimos e ainda falta a evolução para que o compliance seja mais abrangente e toque também nesses direitos fundamentais, né? Só para fazer um link aqui também, antes de terminar, eu trabalho muito com as empresas na área de saúde, tanto os fabricantes, né, de equipamentos médicos, de fármacos, como também as empresas prestadoras de serviço, laboratórios, hospitais, etc. E a gente vê na área de saúde uma evolução importantíssima, especialmente com relação à área pública, não é? O relacionamento com os hospitais públicos, relacionamento com as vendas, a preocupação com as vendas públicas, e também uma evolução com o compliance no sentido dos relacionamentos privados. Então, acho que tudo isso está sendo muito, muito positivo no Brasil. O saldo, acho que nesses últimos anos é realmente positivo, Mauro. Olha só, a doutora Esther Flash não está no livro, mas depois de toda essa aula, ela precisa ser incluída, então na reedição teremos a doutora Esther Flash certamente na obra. Pessoal, meio-dia 23, vamos seguir para o próximo assunto por aqui. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Meio-dia 23, olha, em entrevista à coluna, aliás, do Estadão, o historiador José Murilo de Carvalho lamenta que o Brasil celebra 200 anos de vida independente, sem projeto de nação e longe da grandeza anunciada em 1500
pela natureza exuberante e sonhada no século XIX pelos que lutaram por sua independência. Para ele, o historiador José Murilo de Carvalho, os brasileiros destruíram o seu paraíso terrestre, poluíram ares, águas e praias e levam as terras à desertificação. Segundo o historiador, o Brasil é um país sem revolução, no qual ocorreram movimentos apenas de ajuste entre as elites que, em conluio, barram todas as medidas que envolvam redistribuição de renda no país. A gente vai fazer uma análise, não sei se acompanhando esse desânimo, né, do José Murilo de Carvalho, nessa entrevista que ele deu ao Aliás, do Estadão, esse desânimo em relação ao panorama nesse bicentenário da independência do Brasil. Mas, professor Gonzalo, na área da saúde, certamente sim, temos mais de 680 mil mortes em razão da Covid-19, a nossa solidariedade sempre aos familiares, enfim, tudo isso que a gente viveu aí nos últimos tempos, e ainda vive, a pandemia ainda está presente, mas comparando com o que aconteceu há um século, gripe espanhola e outras tantas pestes aí também que a gente teve aí na nossa história, que análise a gente pode fazer do ponto de vista da evolução, né, do como lidar com tudo isso, e se tivesse havido uma gestão racional da crise sanitária com vacinação correta, esse número de mortes teria sido menor? Bom, primeiro eu acho que um pouco de realidade a gente tem que ter quando faz uma análise do que foram esses 200 anos. Com certeza caminhamos, mas caminhamos muito menos do que poderíamos ter caminhado. O déficit civilizacional do Brasil é imenso, né? Grande parte do que a doutora Bianca falava sobre a violência contra a mulher reside nesse espaço da falta de civilidade. E esse avanço nessa questão da compliance que a doutora Esther colocou está nesse território também, né? Não dá para competir com a Dinamarca, com os países nórdicos, de uma maneira geral, e alguns outros mais civilizados. Agora, a pandemia é um sinal do atraso brasileiro, né? Quando você pega a Coreia do Sul, é um país de 52 milhões de habitantes. A Coreia do Sul, se vocês derem um Google aí, vocês vão perguntar lá, mortes na Coreia do Sul. Vai aparecer que na Coreia do Sul morreram 25 mil pessoas até agora. Um pouquinho mais, provavelmente, por causa da data em que eu verifiquei isso faz uma semana. Então, um país de 52 milhões de habitantes, morreram 25 mil pessoas. Um país de 210 milhões de habitantes, morreram 700 mil pessoas. Ceteris paribus, deveria ter morrido aqui no Brasil 100 mil pessoas. Se nós tivéssemos feito lockdown, se nós tivéssemos feito rastreamento, se nós tivéssemos isolado as pessoas que pegaram a doença, se nós tivéssemos usado vacinas a tempo, se nós tivéssemos feito o que a Coreia do Sul fez. Eu não quero comparar o país com a Nova Zelândia, né? Porque a Nova Zelândia é uma ilha de 4 milhões e meio de habitantes, uma tradição democrática fantástica. Não vou comparar o Brasil com a Nova Zelândia. Poderia comparar com a China, onde o número de mortes é menor ainda, apesar de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas iam dizer que é uma ditadura comunista, que não sei o quê. Então, não vou comparar com a China. Estou comparando com a Coreia do Sul, que é um país que até bem pouco tempo viveu também os males de uma ditadura, mas que atualmente é um país que se aproveita da democracia, se aproveita no bom sentido da democracia. Então, nós temos, sim, um déficit em relação à Coreia do Sul. A Coreia do Sul que é um país milenar, né? Temos que reconhecer isso também. Tem uma tradição milenar, não é um país de 500 anos, é um país de 10, 15 mil anos, não sei, mas, enfim, é um país antigo, né? Eu acho que nós estamos num caminho.
e estamos atrasados. Andamos, mas temos muito que andar. E, para isso, a sociedade brasileira precisa acordar para eleger melhor seus representantes, por um lado, Sim. e, por outro lado, cobrar deles que façam o que deve ser feito para que a gente consiga caminhar nessa escala civilizatória. E, com certeza, nesse caminho vai estar educação, saúde e respeito ao meio ambiente. 3 coisas que nós colocamos de lado. Grande parte do que eu espero que venha a acontecer, por exemplo, no respeito à mulher e às minorias, está no capítulo da educação. Eu não consigo enxergar um país que respeite minorias, respeite os mais frágeis, sem que exista a educação. E nós andamos para trás na educação. O Ministério da Educação está destruído. O governo federal é 50% da máquina da saúde, por exemplo. E acredito que isso se repita em outros setores. Então, a ausência de um dos entes federados sempre será um desastre na história do país. O que cada um de nós tem que entender é que, sem ingenuidade, né, nós temos que reconhecer onde estamos. Né? E não dá para imaginar que a gente está muito bem. Não estamos muito bem. Né? Caminhamos. Olha, caminhamos na saúde, caminhamos na educação, mas falta muito por caminhar ainda e temos que ter a noção disso. Faltando 29 minutos para 13h, o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Uma parada breve, um golinho de água para cada um, a gente volta daqui um pouquinho com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Voltando com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. A gente tratando aqui, nessa Semana da Pátria, a respeito das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, o que avançou, o que não avançou, como avançou, o que devemos fazer, quais são as lições de casa aí pela frente. E agora a gente vai conversar aqui com a promotora Bianca. Promotora, a gente tem aí todo um trabalho voltado para a proteção da mulher, a Lei Maria da Penha, muito importante, tantas outras medidas, mas o machismo misógino ainda está por aí, é a triste realidade. Qual é a curva que pode ser observada de melhora, melhora com uma evolução lenta? Quais as suas percepções a respeito disso e os caminhos para a gente reverter todo esse cenário? Veja bem, Mauro, vocês me escutam? Sim, pode seguir, promotora. Essa questão da evolução dos direitos das mulheres é claro, assim, a gente percebe hoje, mas é muito mais uma postura da população feminina que hoje se coloca. Veja bem, desde a Segunda Guerra, quando os homens foram mais para a guerra e as mulheres tiveram que assumir diferentes papéis que não eram lhe confiados, né? Precisaram entrar no mercado de trabalho, precisaram empreender, precisaram ser empresárias, perceberam nas confecções, na indústria têxtil, que existia muita desigualdade, muita dificuldade, um trabalho
escrava. Então, elas começaram a se envolver na questão dos direitos, e foi muito em razão da saída delas, do trabalho delas. E hoje, trazendo isso para hoje, é visível que a mulher hoje se coloca de uma forma diferente, ocupa os espaços. Na pandemia, 47% das mulheres assumiram a função de chefia das famílias. Mas o que é que a gente que trabalha nessa área, que vê o ativismo, o que é que a gente percebe? É que parece que a população masculina, de uma hora, não conseguiu acompanhar, não é? Essa evolução, e quer se valer, porque, veja, isso é nada mais, nada menos do que relação de poder. Isso é uma relação de poder. Enquanto a gente não enfrentar a estrutura de poder, a gente vai estar menos empoderada. Por quê? Porque a masculinidade, ela tem uma zona de conforto, tanto de bem-estar, não é? Tanto de bem-estar como como financeiro, como de projeção do trabalho, como de ocupação na política. Então, assim, é uma questão de luta, de espaço, né? Até a gente eu estava procurando agora o livro de José Murilo, de subcidadania, que você verifica muito que a situação da mulher antes era de subcidadania. Então, doutor Esther falou agora essa questão do compliance, e me chamou a atenção como o compliance pode ajudar essa pauta feminina, essa pauta de igualdade. Mas, por outro lado, a gente precisa do acompanhamento dos homens, que não é em relação a lugar de espaço, ocupar o espaço do homem, é que a mulher se coloque pelo espaço dela, não é? E que seja alternativa. Eu trabalho sempre com alternativa. A gente precisa mostrar como instituição que a mulher tem alternativas, que ela possa escolher se ela quer ser cientista, que ela possa escolher se ela queira ser dona de casa, se ela pode escolher se ela queira ser mãe ou não. Então, essas opções, essas alternativas, elas precisam ser colocadas para a mulher de uma forma legítima, de uma forma sem discriminação e de uma forma que não implique o custo que ela tem em relação à população masculina, com a questão da violência, com a questão da discriminação. Isso nada mais é do que uma estratégia de manutenção do status quo. Então, a mudança de cultura aí, em relação a como o homem se coloca hoje diante da nova mulher, do novo mundo das mulheres, é que existe um descompasso. É como se a gente tivesse evoluído e o homem quisesse ficar lá no século XVIII, esperando, né, que a mulher tomasse conta de casa. Então, para isso, a gente tem os funcionários domésticos que precisam ser remunerados, e essa economia de cuidado precisa ser reconhecida, monetarizada, para que ela dê um suporte para todas as outras atividades, que eu digo assim, que uma sociedade precisa. Ninguém trabalha para si, todo mundo trabalha pelo outro, né? Eu brinco sempre, tem uma luz acesa, tem alguém trabalhando para que a luz fique acesa. Então, a sociedade, ela é uma engrenagem, ela precisa da economia de cuidado, claro, ela precisa da criação e da educação dos filhos, porque isso vai reverberar nas gerações. Claro, mas isso precisa da coparticipação, isso precisa de você se colocar no lugar do outro sempre. Então, os homens precisam se colocar muito em relação à posição da mulher, falar, dar liberdade para que a mulher desenvolva competências. Parece que eu estou falando uma coisa tão básica, né? Desenvolver competência, desenvolver talento, é muito básico para a gente, mas não é. A gente precisa dizer o óbvio. Por quê? Quando eu falo de empoderamento feminino, de um lado, e do outro lado, eu tenho que conviver com a violência doméstica, com o índice de feminicídios. Aqui em Pernambuco mesmo, a gente está com a taxa de feminicídio maior em 48%. Feminicídio de um homem que mata a mulher por questão de gênero, porque achava que a mulher traiu, porque achava que a mulher não deveria terminar um relacionamento, porque não conseguiu suportar essa nova perspectiva que a mulher tem hoje, e isso já é uma realidade para ela. Mas aí existe esse compasso, né, da cultura machista, que acaba que gera violência, a desigualdade. É que, às vezes a gente fala o óbvio, fala o básico, né, e a gente se incomoda com isso, mas é que, em pleno século XXI, um homem matar uma mulher pelo simples fato de ela ser mulher, não adianta, tem que ficar insistindo no óbvio e no básico, né, promotor? Mata muito, e é preciso que se diga. O homem mata a mulher, né? Todos os dias. O homem estupra a mulher. O homem agride, o homem humilha, o homem quer tirar a mulher de circulação, quer nas instituições, quer em qualquer lugar de ambiente público.
não é? Se sente ameaçado pela presença feminina. Outra coisa que eu acho que é interessante dizer, não é só a questão da presença feminina do espaço, é da perspectiva. Porque uma mulher em determinados lugares de chefia, em poder de decisão, e aí eu falo de empresas, eu falo da política de uma forma geral, de uma política de uma empresa, de uma política partidária, ela muda a visão sobre as coisas, ela muda a forma de decidir, ela muda a forma de condução. E essa mudança, talvez o homem não se sinta prestigiado, não se sinta beneficiado. Então, ele não quer pela presença e não quer pelos efeitos que isso requer, que se impõe. É a mudão de lente. A lente passa a ser diferente. E isso assusta, isso gera essa sensação de exclusão, sabe? Eu tenho trabalhado dessa forma. Professora Rita, vamos falar sobre o seguinte, a gente segue aqui com a nossa análise dos 200 anos da independência do Brasil e o que está acontecendo aí nas diversas áreas do conhecimento humano, ou o que aconteceu ao longo desse período. O Instituto Não Aceito Corrupção acaba de divulgar uma pesquisa inédita sobre a percepção cotidiana da corrupção e foram ouvidas 1.600 pessoas em várias partes do país. Quais são as conclusões desse estudo, professor? Seu microfone está fechado. Desculpe-me. Antes de responder sua pergunta, eu só gostaria de agradecer, né, o nosso combinado de convocar a Esther para o próximo livro. Muito obrigada, deu certo a estratégia, ela já aceitou. Então, muito Vai obrigada. ser um prazer e uma honra, doutora Rita. O nosso combinado deu certinho. Este era um livro muito de caráter, muito temático, né? Mas a doutora Esther sinta-se convidada já para a próxima obra, que será sobre corrupção. E, antes de responder, eu gostaria de agradecer ao MPD, né? Porque essa obra é uma parceria do INAC com o MPD. A Quartier Latam, que é a editora, acolheu o projeto, então, muito obrigada a todos os parceiros. E nessa pesquisa, eu acho que ela traz um pouco o retrato do que também nós discutimos, do capítulo que eu discuti dentro dos 200 anos, né, da obra dos 200 anos, que é um pouco como o cidadão entende a questão da corrupção, qual é a percepção cotidiana dessa corrupção, né? Hoje, o que se observa, comparado com outros dois estudos, um de 2016 e outro de 2008, há uma mudança de comportamento, uma menor tolerância às práticas de corrupção. E que práticas que eu estou falando? Um fiscal que não aplica multa por alguém justificar que trata-se de ele ultrapassou a velocidade por tratar-se de uma emergência, né? Então, essas situações se tornaram menos aceitáveis dentro da nossa sociedade. Isso é muito interessante. E acho que dois outros pontos que surgem é a dificuldade que o cidadão tem de chegar aos canais para pedir informação. Eu tenho reiterado essas questões porque realmente o cidadão comum, ele não sabe. Desses 1.600 entrevistados, nós tivemos assim uma avaliação muito alta da dificuldade que eles têm de saber qual é o caminho, como chega essa denúncia, por exemplo. Uma outra questão é sobre as irregularidades. Quase 40% desses entrevistados foram alvo de algum tipo de extorsão, ou então conhecia alguém. Então, assim, é um número muito elevado ainda, se nós pensarmos que esse cidadão atua principalmente diretamente com o município, né? Ele também não conhece os canais de denúncia, não sabe como fazê-lo, não sabe qual é o canal, né? Então, é o e-mail, é o quê? E isso, 38% das mulheres não tinham nenhuma, já aproveitando um pouco aqui o discurso da doutora Bianca, não sabiam como usar, nunca usaram e também não saberiam como fazê-lo. É muito alto esse índice. E a questão do controle interno, né? Respondendo ao último grande ponto, acho que dessa pesquisa, como funciona, o que é esse controle interno, né?
Porque o controle interno ele tem uma dificuldade, ele trabalha muito em termos de investigativo, né, o processo, né, ou seja, ele vai investigar se o processo foi executado de forma correta ou não. E 26% dos entrevistados disseram que achavam que funcionava esse controle interno de gasto, né, que está ligado a gasto, 31% acham que não funciona, e tem um grupo significativo que não sabe que existe, mas nunca ouviu falar. Então, são conclusões, a pesquisa está disponível no portal do INAC, tá? Por favor, acessem os interessados. É uma pesquisa muito ampla, com muitos detalhes, eu não vou ter aqui o tempo necessário para abordar tudo, mas é uma pesquisa que revela ainda esses graus de vulnerabilidade, de controle, de corrupção no país, né? Acrescido de tantos outros. E eu vou um pouco na conclusão do que a Esther fala. Nós temos um caráter muito punitivo no Brasil quando se trata de corrupção, o que é um equívoco, porque só punição você não vai controlar. Então, você tem ali dois eixos, né? Você tem o preventivo e o punitivo. E o monitoramento, que é algo que seria um pouco esse par e passo que você faz de acompanhar e de ver processos, ele é desconhecido e não sabe-se como ele processa. Então, é uma pesquisa que fecha um pouco com aquilo que nós escrevemos, né, de uma tradição aí de várias questões de corrupção que perpassam o Brasil, e muitas vezes nós retomamos e retrocedemos em avanços significativos. Acho que, no geral, era isso. E é uma pesquisa que foi aplicada pela Qualibest, também uma parceria nossa. Doutora Esther, a partir dos resultados apresentados aí pela professora Rita, com esse trabalho do Instituto Não Aceito Corrupção, qual que é o seu olhar, a sua percepção sobre esse resultado? E considerando também o seguinte, se está mudando essa dificuldade das empresas brasileiras em ver o compliance como uma solução provável para os seus problemas de gestão, limitando-se, quando muito, a cumprir as obrigações legais básicas. Primeiramente, com o resultado da pesquisa do INAC e depois esse segundo ponto aqui das empresas. Mauro, eu acho que, parabéns à doutora Rita pelo trabalho, né, do Instituto e pela pesquisa. Eu acho que isso reflete realmente a realidade, né? A gente vê no dia a dia, em grande parte, um desconhecimento, né? Como a doutora Rita falou, sabe que existe, mas não sabe bem onde que está, como encontrar, como acionar. Isso é muito relevante, né? Mas as empresas têm evoluído, sim. Eu vejo que, na prática, né, na experiência, que hoje as empresas não querem só, as próprias pessoas, a empresa é formada por pessoas, isso a gente não pode esquecer, né? As pessoas dentro das empresas não querem mais só aquela formalidade de dizer que existe, dizer que tem compliance, elas querem que realmente funcione, né? Então, as empresas têm caminhado, sim, para esse objetivo, que é um compliance real, não é? Que é fazer com que a empresa consiga ser um melhor cidadão corporativo, para dizer assim, né? Então, a empresa cumpre as suas obrigações, não só aquelas obrigações tributárias e societárias, etc., para a qual ela já estava preparada antes, mas aquelas obrigações, como a gente estava dizendo aqui, de não corromper, de não fazer parte desse tipo de esquema, não é? A empresa tem essa obrigação de prevenir esse tipo de situação. Então, hoje as empresas já caminham para isso, mas temos um longo caminho a percorrer, não tem a menor dúvida, né? Isso leva tempo, isso é como eu disse antes, para mim, do meu ponto de vista, é uma questão cultural, as pessoas têm que mudar a cultura, então tem um caminho a percorrer, mas já estamos no caminho certo de mudança de perspectiva, para que a empresa passe a não participar de questões de esquemas de corrupção, mas também, como eu disse, muito mais amplo, e aí estamos mais distantes ainda, de outras questões. Então, a empresa não pode mais permitir discriminação contra a mulher, a empresa não pode mais permitir que os seus funcionários cometam assédio sexual, e assim por diante, né? Então, ou as questões de meio ambiente, né? Eu fabrico, por exemplo, sou uma empresa fabricante que usa couro, eu não quero comprar couro de quem criou gado em área de desmatamento ilegal.
Isso tem que fazer parte da cultura das empresas, senão você fica dependendo só da punição pelas autoridades, e isso é muito mais limitado, né? E não é tão efetivo. Então, essa percepção, essa mudança cultural está acontecendo, ainda tem tempo, mas nós temos que trabalhar para isso, né? E é isso que a gente faz. Faltando 11 minutos para 13h agora, nós vamos fazer o seguinte, temos perguntas da nossa audiência, uma para cada um, e eu vou pedir brevidade para todo mundo para a gente conseguir cumprir com todos aqui, tá? Professor Vecina, o senhor Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, sempre também trazendo perguntas ao senhor. Por curiosidade histórica, pergunta ele, quais eram as doenças e epidemias vigentes em 1822? Bom, obrigado pela pergunta, Jaime. O Brasil enfrentava um monte de doenças, que, na verdade, nós não sabíamos praticamente nada, né, sobre essas doenças. A febre amarela era uma doença muito importante, a malária graçava no país todo, eram doenças mais graves, né? A própria varíola era uma doença muito importante. De tempos em tempos tínhamos episódios com uma doença chamada de cólera, que é uma doença de transmissão hídrica, a doença da pulga do rato, a peste bubônica, que foi uma das maiores matadoras de seres humanos. Ela estava presente nas nossas cidades. Enfim, não faltava doença naquele tempo. E o grosso eram as doenças infecto-contagiosas que assolavam a nossa população, fruto da higiene, dos problemas típicos daquele tempo, onde nós não sabíamos como conter essas doenças, e, além do que, também tinha muita desigualdade e não tinha saneamento básico, né? Sim. A partir dessa pergunta aqui do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sobre quais eram as doenças e as epidemias vigentes em 1822, me ocorre aqui, eu não sei se o senhor tem essa informação, claro que não é lá atrás, em 1822, mas aqui no século XX, talvez na primeira metade do século XX, o nome Bexiga, do bairro do Bexiga, aqui em São Paulo, tem a ver, de fato, com a varíola, é uma hipótese, porque lá teria havido, né, um local para abrigar os doentes de varíola, e as bolhas, né, da varíola eram chamadas de bexiga, e daí veio o nome Bexiga. Bexiga com I, né, B-I-X-I-G-A, e não Bexiga. Eu realmente não sei por que o Bexiga chama Bexiga. Mas os variolentos eram chamados de bexiguentos, né? Esses dias eu fiquei sabendo, Pixinguinha teve varíola. E quem deu o apelido de Pixinguinha para ele foi a avó dele, que no dialeto que ela usava lá dos escravos, o Pixinguinha era bexiguento, um bexiguinha. Então, essa é uma doença que marcava as pessoas. Provavelmente tivemos alguma coisa aqui para chamar o bairro de Bexiga, né? Sim. O Luiz Paulo Castanho está no Facebook, promotora Bianca, ele pergunta, um discurso de campanha machista e ofensivo pode ser considerado uma violência contra a mulher? Essa pergunta é difícil, não é? Porque a mulher vive num rosário de violências, né? E a gente, fora a violência que é mais conhecida, que é a violência física, sexual, a patrimonial, a psicológica e a contra a honra, existe a violência simbólica, que a violência simbólica são aquelas estruturas que a gente sente a violência, mas que ela é invisível aos olhos, mas que existe uma violência por trás dela. E a política faz muita violência simbólica, não quando ela fala, às vezes, ou quando ela omite, porque a violência simbólica ela também pode ser a omissão, a mulher não se vê ali, naquele contexto. Então, a gente chama violência simbólica. Então, existe uma violência simbólica quando os partidos políticos não expõem projetos e programas que tenham a mulher, quando a propaganda político-partidária ela vive em prol a uma sociedade dentro de um contexto que a mulher não se vê ali, não se encaixa, e a gente tem trabalhado muito com essa questão da violência simbólica na política. Então, assim, é sim uma forma de violência, sim. A falta, tanto a menção direta como a exclusão da mulher naquele contexto, porque existem outras formas, outros grupos de vulneráveis que também sofrem violência simbólica, como o negro, como o índio,
são grupos que são invisibilizados, e isso é uma violência simbólica, porque aquele grupo não se reconhece, não se vê ali naquela parte, sendo a sociedade plural e diversa como ela é, né, a sociedade brasileira. Doutora Esther, no YouTube, a Juliana Rocha pergunta se no Brasil a lei de prevenção à lavagem de dinheiro, a PLD, funciona para todo mundo. Mauro, Juliana, né? Se ela funciona para todo mundo, a lei de prevenção à lavagem de dinheiro funciona, ela se aplica a todo mundo, evidentemente, né? Agora, existem entes e pessoas que estão mais sujeitos a cumprir as regras que previnem a lavagem. Então, as instituições financeiras, né, os bancos, casas corretoras, etc., eles estão sujeitos a regras muito mais severas para impedir a lavagem. Por exemplo, um outro exemplo são quem vem com aeronaves, não é? Bens de luxo que podem possibilitar lavagem, como joias e outros itens, né, de alto valor. Então, ela se aplica a todo mundo, sim, mas algumas pessoas, algumas empresas têm que cumprir regras muito mais severas para impedir que a lavagem aconteça. A pergunta aqui para a professora Rita vem da Daniela Neves, ela está no Instagram com a gente. Professora, a corrupção faz parte da cultura brasileira ou o problema é simplesmente a falta de controle e punição? Nós temos muitos casos parecidos de corrupção. Então, nós temos assim, quando você pega o processo eleitoral, nós temos várias fraudes que vêm desde década de 30 ou antes, né? Então, você tem aí vamos dizer, reproduções constantes de práticas ilícitas de corrupção. Eu não acho que ela faça parte da cultura, porque a cultura é algo mais complexo, né? Se falar em cultura, então, realmente não temos mais nada a fazer, né? Deixa de lado a punição e está tudo resolvido. Eu acho que nós temos fragilidades de controle que melhoraram muito em várias áreas, né? Várias áreas, houve um avanço enorme. Basta pensar que até a eleição do Collor, nós tínhamos uma contagem manual de votos e que resultava em fraudes nos mapas eleitorais, né? Então, você tinha esses processos que, de alguma forma, foram superados na medida que você vai introduzindo novos dispositivos. Então, o Brasil, eu não entendo que nós tenhamos uma cultura da corrupção. O que nós temos é uma corrupção que muitas vezes é difícil de controlar, porque eu digo que você tem várias novas nuances de utilização de recursos públicos que violam até mesmo a capacidade nossa de prevenir aquilo que está sendo feito. Agora, existe uma fragilidade muito grande no monitoramento. O monitoramento da corrupção é algo que nós temos que pensar com urgência, que é um outro processo. 12h58, nosso tempo já no finalzinho. Vamos para as despedidas, então, de cada um de vocês. A professora Rita está com a palavra, sua mensagem final, 10 segundos, professora. Muito obrigada pelo convite e agradeço a parceria aqui com todos os presentes, Gonçalo, Bianca, Esther e Mauro, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Esther Flash, sua despedida. Microfone fechado. O botão aqui do microfone me complicando. Bom, eu quero aproveitar esses últimos segundos aqui para realmente agradecer. Foi a primeira vez que participei aqui com vocês desse programa, foi um prazer enorme, aprendi muito e gosto muito de aprender, então foi um prazer enorme. Parabéns a todos pelas falas e a você, Mauro, pelo programa. Obrigado pela presença. Doutora Esther Flash, agora a promotora Bianca, sua despedida. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, agradecer a parceria aí do programa Gente que Fala, e queria me despedir com uma frase de Angela Davis, que eu acho que está muito pertinente nesse momento, que é que a liberdade é uma luta constante, né, e que a liberdade tem dois aspectos. A liberdade não só ela pode ser tirada através de opressão e de violência, que submete o outro, mas a liberdade também quando falta condições básicas de vida e de saúde, que o comportamento das pessoas ficam submetido a outras questões que não a sua volutividade, né? A sua condição humana. Então, a gente
tem que pensar nisso, que a liberdade é uma luta constante. Muito obrigada. Professor Gonzalo Vecina Neto, a chave do programa nas suas mãos para encerrar. Bem, muito obrigado a todos e todas. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu fui ao Google e o Google disse que o Bexiga chama Bexiga porque o dono de lá era um sujeito chamado Antônio Bexiga, porque tinha tido varíola. Então, está tudo aí dentro. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Participaram com a gente a doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça lá no Recife, a advogada Esther Flesch, doutora Esther Flesch, referência em compliance, a professora doutora Rita Biasson e o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, professor Gonzalo Vecina Neto. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira, obrigado aí pelo apoio, Sérgio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você do outro lado, você espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, tchau.